Boa noite. Meu nome é Sofia Pinheiro, eu sou uma das artistas aqui da exposição Terras, curada pelo Cláudio Oliveira, aqui na Bapirá. Participo junto com a Nathalie Ventura e a Bia Monteiro. Boa noite. Meu nome é Bárbara Araújo, eu sou professora de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Instituto de Aplicação da UERJ, e tenho pesquisado algumas questões que têm relação aí um pouco com o trabalho da Sofia, né? As relações entre gênero, raça, classe, sexualidade, como o capitalismo se apropria dessas relações e transforma essas relações, o trabalho das mulheres, enfim, essas questões que a gente vai discutir um pouco hoje. Sou formada em História pela UF e mestrado e doutorado pela UF também. É isso. Obrigada. Bom, eu convidei a Bárbara para a gente fazer esse bate-papo aqui, justamente pela trajetória dela, assim, né, como pensadora, ativista também. E acho que tudo dialoga com o meu trabalho no sentido de que as obras expostas aqui na Bapirá, elas são obras de uma série chamada Vândalas Mascaradas, que eu comecei em 2013, no contexto, assim, no âmbito da... Eu posso chamar Revolução de junho de 2013? Não. Não foi a Revolução. Como é que, historicamente? Falam nas jornadas de junho. Que jornada, né? Onde é que isso foi dar? A gente não sabe. Exato. Né? Mas, enfim, a partir da jornada de 2013, e muito acionada também pelo lugar, né, de onde eu cresci, onde eu bebo, né, que é o interior de Goiás e Pirenópolis, com as cavalhadas, né, e tem os mascarados, essas máscaras que estão aqui hoje são da Festa do Divino, né, de Pirenópolis, máscaras feitas pelo artesão Tião Ketson, que eu peguei o molde, né, comprei as máscaras, a gente combinou, eu comprei e eu as pintei. Então, elas são as máscaras usadas nas cavalhadas, né, que nessa festa. Eu nasci no Dia de Reis, então minha festa de 1 ano foi de Folia de Reis, então isso sempre permeou, né, meu trabalho, a cultura popular e as máscaras, esse lugar das máscaras, como esse lugar também do trânsito, né, entre os mundos. E o trânsito também do transe, né, essa transmutação também entre ser e o que se é. E aí as vândalas mascaradas vêm a partir das jornadas de junho de 2013, porque acho que todo mundo se ouviu falar muito dos vândalos, né, mascarados, e aí eu me apropriei disso para falar das vândalas mascaradas, né, que são esses seres, né, esses corpos híbridos, humanos e não humanos, sem gênero também, misturados, né, com plantas, bichos, com o sexo masculino e o sexo feminino também ao mesmo tempo, para fazer com que essa festa do corpo, essa festa da fúria tomasse forma. E aí, especificamente, né, essas obras que estão aqui, elas fazem parte de um grupo de trabalho que se chama Os Orgasmos, assim como a Terra, são de quem os trabalha. E aí, pensando nessa perspectiva, que eu acho que essa conversa com a Bárbara, ela ganha sentido, assim, né? Porque pensar a terra, o corpo, né, o território, esse lugar que é indissociável, né, para várias culturas, principalmente para mulheres, assim, mulheres indígenas também, que são pessoas que eu já atuo e tenho um trabalho ativista e como aliada, né, há mais de 10 anos, como formadora de mulheres indígenas também. E aí vem desse processo de pensar essa produção dos corpos e da terra como uma coisa só. E a produção também desse gozo, né? Ou seja, da vida, né? Ao mesmo tempo em que se está na terra, é parte dela e que e onde se atua, né? Nesse processo de trabalho, né? Ali na frente, essa obra maior
está na janela tem esse corpo, esses corpos, na verdade, essas corpas, com instrumentos, né, de trabalho, com machados, foice, enxada, né, e esses corpos híbridos, justamente porque elas vão da terra e para a terra, assim, né, e voltam. Então, acho que é inspirado muito nesses movimentos também populares, né, assim, seja do movimento sem terra, o próprio movimento indígena, camponês, como um todo. E aí, nesse lugar também, como bebo também da cultura popular, teve um dos artigos que eu li, que é de uma coletânea, né, de textos de uma autora de Tibete-Cara, e esse texto que eu li, que era da Susan Fergus, né, falava muito sobre o trabalho, o lazer e a noção das crianças como esses seres brincantes que são seres também disruptivos, de certa forma, para o capitalismo, porque elas começam a trazer para nós esse lugar da brincadeira, né, do próprio ócio e do tempo, como lugares que não são úteis para o capitalismo, né, assim. E aí, nesse lugar também estão as vândalas, porque elas são seres brincantes, né? Na cultura popular existem os brincantes, que são aquelas pessoas que estão na festa para brincar. E a brincadeira é uma coisa que a gente coloca, como sociedade, como algo das crianças, que não produzem, né? Elas não produzem dinheiro, né? Então, assim, quem brinca é quem não tem coisa certa para fazer, assim, né? Útil, digamos, né? Mais uma vez. E aí tem o próprio Ayrton Krenak, tem o livro que chama A Vida Não É Útil. Eu acho que Bárbara pode complementar um pouquinho, né, sobre essa parte do trabalho, do lazer, de como se produz também. Eu gosto muito desse mote, assim, quando você está falando, eu estou pensando dessa ideia das vândalas, né? Depois, primeiro eu vi as obras, assim, e depois você me explicou, e aí eu fui pensando várias coisas, né? Essas imagens desses seres que acho que são femininos, mas que não está muito claro o que eles são, né? São seres híbridos, como você falou. Mas claramente são seres transgressores, né? Você está usando essa palavra, né? Tem alguma coisa que está sendo transgredida. E aí, essa coisa do trabalho que você falou, eu vou trazer um pouco para uma coisa teórica, assim, mas acho que, se não dá para entender, vocês me falam. Essa discussão que a Sofia está falando é uma discussão que vem de uma tradição do marxismo mais renovada, né? Então, a gente volta no Marx um pouquinho para pensar o que é o trabalho, o que o trabalho tem a ver com isso que a gente está falando, né? Quando a gente pensa em trabalho, tipo, o nosso trabalho é aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro, né? Para poder ganhar nosso salário e viver, né? E através do nosso salário a gente consegue as coisas que a gente necessita para viver. Então a gente pensa o trabalho como a profissão que a gente faz, né? Mas o Marx ele pensa trabalho de uma maneira bem mais ampla, né? Trabalho como qualquer coisa, como atividade humana sensível, criadora, qualquer coisa que a gente faz que usa nossas capacidades físicas, né? Então, trabalho é aquilo que consome energia física, músculo, faz a gente ficar cansado mentalmente, fisicamente, e que intervém de alguma forma na realidade, né? Então, o trabalho pode ser a nossa profissão, pode ser o trabalho que a gente faz para preparar um café, pode ser o trabalho que a gente faz qualquer coisa que a gente faz, são atividades que a gente faz e que a gente gasta essa energia. Então, é um sentido de trabalho muito mais amplo que inclui um tipo de trabalho específico que ele categoriza como trabalho abstrato, né, que é uma operação do capitalismo. O capitalismo pega esses trabalhos que a gente faz, que são trabalhos concretos, e a atividade de fazer um café. Eu vou pegar o café, só o café que já está o pozinho ali, né? Não estou nem dizendo do trabalho de você plantar, de você colher, o trabalho de você pegar o café, botar a água, tal, não sei o quê, fazer o café. Isso é um trabalho concreto, que você precisa passar por aquela atividade para poder fazer café.
o capitalismo ele pega todos esses trabalhos concretos, que são trabalhos específicos. O trabalho de fazer um café é diferente do trabalho de manejar uma câmera, que é diferente do trabalho de vender uma coisa na rua. Enfim, são vários trabalhos concretos e específicos. O capitalismo tenta pegar esses trabalhos todos e transformar eles numa coisa equivalente. Equivalente a quê? A dinheiro, né? Que a gente possa trocar, que a gente possa vender por dinheiro. Então, ele transforma esses trabalhos em trabalho abstrato. Como que ele faz isso? Transformando trabalho em tempo trabalhado. Né? Então, você trabalha X horas naquela atividade, você vai ganhar tanto. Você trabalha X tempo, você trabalha, a sua jornada de trabalho é tal, você vai ganhar tanto. Então, ele tenta fazer desaparecer essa característica concreta dos trabalhos e transformar em trabalho abstrato para a gente vender. E aí a gente perde alguma coisa importante nesse tempo, né? Que é a própria natureza da coisa que a gente está fazendo. É a utilidade, no sentido positivo, da coisa que a gente está fazendo. Eu faço café porque eu quero tomar café. Eu faço café porque eu preciso tomar café. Eu faço coisa X porque eu quero, porque eu preciso, porque vai ter um resultado X para a minha vida ou para a vida coletiva, né? Enfim. E o trabalho abstrato, ele serve para quê? Ele serve para eu conseguir ganhar um salário, para eu conseguir me sustentar, porque se eu não ganhar salário, eu não vou conseguir pagar minhas contas e aí eu vou ter muitos problemas de várias ordens, né? Então, o sentido do trabalho concreto, trabalho abstrato, é diferente, né? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Essa questão das crianças, né, que a Sofia trouxe, é de uma autora que é marxista, de uma teoria marxista chamada da teoria da reprodução social, que ela vai tentar pensar como que funcionam as infâncias dentro dessa lógica do capitalismo. E ela faz uma proposta interessante, que é pensar as crianças enquanto trabalhadoras, mas não no sentido de a pobre trabalho infantil, a criança que tem que vender, né, bala na rua. Não esse sentido mais estrito, mas assim, pensando essas atividades que as crianças fazem como atividades humanas, sensíveis, criativas, que criam coisas, né, que modificam as coisas. E aí ela propõe pensar a brincadeira como trabalho nesse sentido, porque as crianças, quando elas brincam, elas fazem várias coisas. Primeiro, elas gastam muita energia, que a gente sabe, graças ao bom Deus, né? Segundo, que essa brincadeira, qualquer pessoa que já viu uma criança brincar, vê que a criança ela investe muitas coisas naquilo, né? Ela investe energia física, motora, criativa, ela pensa, ela investe uma energia social, muitas vezes, que ela interage com outras crianças, com o meio, ela cria regras. Então, tem muitas coisas acontecendo ali que a gente pode pensar, né, como trabalho nesse sentido de que é uma atividade humana, né, criativa, de interação e tal, mas que não tem como objetivo fazer nada que seja vendável. Não é um trabalho no sentido estrito, não vai ser trabalho abstrato. E daí? Né, qual é a utilidade da gente pensar isso? Uma das utilidades da gente pensar isso é que esse trabalho que as crianças fazem quando elas estão brincando convida a gente a olhar para as atividades que a gente faz como trabalho. Porque esse trabalho, no sentido ampliado que as crianças fazem, é um trabalho que não divide o que é lazer e o que é trabalho. Porque é uma atividade que as crianças estão fazendo, elas estão investindo, elas estão gastando energia, estão criando, estão fazendo coisas, porque ela é legal, porque elas querem se divertir, porque elas querem interagir. Então, não está separado. Não tem assim, agora que eu terminei de fazer... Se a gente até pensar em termos de educação infantil, né? A criança lá, quando está fazendo as atividades de educação infantil, ela não está fazendo, agora eu vou fazer meu dever e agora eu vou brincar. Ao mesmo tempo. As coisas que ela está fazendo têm uma coisa lúdica, precisa ter, porque senão não vai fazer nada, porque ela não é obrigada. Ela não vai fazer. Então, não tem essa divisão, né? Que é uma divisão que, na nossa vida, é muito mais evidente, porque é uma divisão que o capitalismo impõe a gente. Que agora eu vou trabalhar. Quando eu acabar, aí eu vou pensar se vai dar, se eu vou ter ainda energia vital para me divertir. No tempo que eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo, eu estou descansando, eu estou, né, usufruindo da vida. O resto, o que sobra de tempo é o tempo de lazer. Então, tem essa... né? E eu acho que isso está presente, né? Voltando para as obras. É uma discussão que está presente aqui,
nessa transgressão, né? A gente... Como é que é o título que você falou do mais geralzão? Alô. Os orgasmos, assim como a terra, são de quem os trabalha. Isso, né? Então é isso. São de quem os trabalha, no sentido, a pessoa que constrói, que faz aquela atividade, que é uma atividade geradora de prazer, né? Ela é claramente uma coisa ali que transgride essa ideia do trabalho como alguma coisa cuja função primordial é garantir a nossa sobrevivência mínima, que não tem nada de lúdico, nada, que é outro departamento, né, da nossa vida. Quase também assim, né? A classe trabalhadora tudo produz, tudo pertence, que é também isso. A terra pertence às trabalhadoras porque elas produzem a terra, e o gozo pertence às trabalhadoras porque elas que produzem, né? Trabalham no próprio gozo. E o gozo não só do gozo sexual, mas do gozo de gozar. Eu acho que isso tem um pouco, muito do que eu aprofundo nesse lugar, até encantado, mágico, né, das próprias vândalas, assim, desse trabalho com elas que estão nesse processo de uma possibilidade mesmo, assim, de mundo que produz vida, né, um processo produtivo que, assim como justamente as crianças, elas produzem a vida sem distinção exatamente do que seja trabalho ou lazer. Por uma via muito mais assim de pensar outro fim do capitalismo, né? Aí trazendo a Ailton de novo, ele provoca a gente nesse lugar, né? Ele diz, olha, mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então, um pouco nesse lugar também de provocar essa sensação, né? De trazer essa possibilidade que é de produzir outras coisas que não monetariamente, não dinheiro, assim, que não tempo, mas o tempo destinado a outros lugares, né? E aí, além dessa parte brincante do trabalho, eu acho que tem sobre essa ética do cuidado também, né? Que a Bárbara citou, né? O trabalho reprodutivo feito pelas mulheres, ele está intimamente ligado, né, ao cuidado que é um outro trabalho que não é remunerado, né? Que é um trabalho de cuidado de criação, né? De criação de pessoas, de criação de outros seres, tipo bichos, de criação de animais, de plantas, assim. Só que nesse lugar, nesse mundo que a gente vive, que ele é um mundo capitalista, né? E pensando no mundo que é menos comunitário, né? Se a gente for pensar nas cidades, né? Na nossa vida urbana, cotidiana, ele é um trabalho que ele não é compartilhado com outras pessoas, né? Porque as comunidades, sejam indígenas, quilombolas, enfim, originárias, elas têm um trabalho ali que ele é compartilhado, né? Todas as pessoas possuem papéis sociais importantes dentro daquele tecido comunitário. Nós, na cidade, né, não somos, não temos essas divisões. Temos, porque temos desigualdades, né, e não diferenças. E aí esse trabalho, que ele não é remunerado e que ele é invisível, ele é feito pelas mulheres, né? Esse trabalho do cuidado da casa, dos filhos, né, dos pets, assim. Então, eu gostaria também que você falasse um pouquinho disso, porque acho que as vândalas, elas estão trabalhando ali, né? Para mim, elas sempre estão trabalhando, assim, mesmo nessa cachoeira que é dessa origem, assim, né? Que é da magia como convém ao real, e essas outras obras que estão aqui na parede e lá atrás, para mim, elas estão em movimento, elas estão trabalhando isso, elas estão agindo, né? E dentro dessa ação tem, além de ter essa produção de vida, acho que tem muito afeto, né? Muito cuidado entre elas também, que vai na contramão também desse cuidado da reprodução social. Aí, de novo, também fazendo um parênteses mais teórico, né?
A partir do que você falou, eu estou olhando para as obras e pensando assim, que tem uns signos, né, umas coisas assim, que vários elementos que trazem para essa coisa talvez da fertilidade ou da criação de um aspecto feminino, né? Os seios, as vulvas, uma coisa ali meio sanguínea, né? Assim, uma coisa de raízes que criam coisas. E aí isso traz a gente para pensar esse trabalho feminino, que tem sido muito falado, né? Até a Bela Gil publicou recentemente, não sei se vocês viram, fica público o livro da Bela Gil, que não tem nada a ver. Mas tem tido várias autoras, né? Ela vem da... Quê? Fica... Tem tido várias autoras aí. A Bela Gil vem nessa onda de uma discussão, principalmente da Federici, né? Da Silvia Federici, que é essa autora que se popularizou muito no Brasil nas últimas décadas, aí, com as traduções em português, para discutir uma coisa sobre o trabalho doméstico, feminino, não remunerado, e aí algumas palavras de ordem que se popularizaram também, se repopularizaram, né? Porque esse é um debate que foi muito importante em outros momentos, né? Na década de 70, nos Estados Unidos, na Europa, essa é uma discussão sobre o trabalho doméstico das mulheres não pago, e o que a gente faz com isso, como que a gente reconhece esse trabalho, essas mulheres, né? Pensando isso, o trabalho não é só aquilo que a gente faz quando recebe salário, né? Então, as mulheres que estão fazendo o trabalho de limpar, de cuidar das crianças, de cuidar de pessoas mais velhas ou que precisam de cuidados específicos, o próprio trabalho de reprodução da vida no sentido de reprodução biológica, né? Tem essa reflexão também de o quanto que existe um fator aí que tem que ser considerado no fato de que as mulheres, quando elas têm filhos, elas também estão tendo... têm filhos e criam filhos que virão a ser a força de trabalho que vai vender, né, a sua força de trabalho em troca de salário, que vai ser explorado. Então, tem esse debate que tem se popularizado um pouco, mas eu acho que quando a gente traz para o debate das obras, tem vários aspectos assim da transgressão desse trabalho, né? Primeiro que é um trabalho que tem um aspecto do trabalho doméstico invisibilizado, mas tem outros aspectos que às vezes esse debate não traz, que existe um trabalho de cuidado que é um trabalho remunerado, né? Existem trabalhos de reprodução da vida que são remunerados e que, por serem remunerados, hoje em dia, eles também são invisibilizados de outras formas, né? Então, por exemplo, o emprego doméstico, né? O trabalho das mulheres que são empregadas domésticas, elas são trabalhadoras remuneradas e trabalhadoras de cuidado, e isso tem várias questões envolvidas, né? São mulheres, no Brasil, majoritariamente mulheres negras, né? São mulheres migrantes de outras regiões, né? Às vezes do interior para as regiões centrais, aqui no Sudeste. Então, tem vários problemas aí que não passam só pela discussão que às vezes vem, né, que tem sido mais popular, de que o trabalho doméstico das mulheres dentro de casa ele não é remunerado. Às vezes ele é remunerado e ele tem outras problemáticas envolvidas, né? Mas, pensando nessa coisa aqui que a gente está falando, acho que tem um elemento de o quanto... Boa noite. O quanto esse trabalho, por um lado, é um trabalho cansativo, é um trabalho que é invisibilizado, é um trabalho que sobrecarrega, em geral, as mulheres dentro do espaço privado, né? Que é isso que você falou das comunidades originárias, outras lógicas de organização desse trabalho de cuidado, né? Na lógica que a gente vive, né? E aí tem essas teóricas que estão pensando isso como uma intervenção do capitalismo mesmo, né? O capitalismo fazendo uma separação entre o trabalho, entre o espaço público e o espaço privado. O espaço público como o espaço do trabalho assalariado, do trabalho que produz valor para o capital, né? Do trabalho explorável pelo capital, e uma separação do espaço do privado para o trabalho
de reprodução da vida, para o trabalho de cuidado. E aí, como ele está confinado no privado, dentro de casa, majoritariamente, ele fica invisibilizado, né? Então, é uma relação diferente. E aí é um trabalho que é oneroso, que sobrecarrega majoritariamente as mulheres, mas que, e aí eu acho que é uma discussão que às vezes não aparece muito, mas que os seus trabalhos evocam, que tem um prazer a ser resgatado nesse trabalho de cuidado, né? Porque a gente fica muito assim, tem que lavar a louça, tem que fazer comida, porque é isso, é difícil, é infernal e cansa, mas existe um elemento transgressor na gente conseguir recuperar o que essas atividades não são necessariamente ruins e onerosas, né? E é óbvio que para a gente fazer isso tem várias outras coisas envolvidas. Para eu poder sentir prazer em cozinhar, eu preciso ter um regime de trabalho tranquilo, eu preciso não estar exausta, eu preciso ter um compartilhamento comunitário desse trabalho em algum grau, né? Pelo menos com as pessoas do meu grupo, da minha família. Então, tem muitas condições que são necessárias para a gente poder reencontrar. Não é tipo, eu trabalho 10 horas por dia, mas agora eu vou aqui fazer essa comidinha porque eu vou sentir... Não, estou exausta, eu odeio cozinhar. Mas se a gente consegue... E aí você falou dos movimentos sociais, né? Se a gente consegue criar condições de justiça social de uma maneira geral, né? Que as pessoas estejam bem, estejam tranquilas, estejam saudáveis, elas podem voltar, talvez, né, a usufruir um pouco do que essas coisas têm de bom. Porque não tem nada de ruim em si em cozinhar. Não tem nada de ruim em si em você cuidar dos outros, né? O problema é a forma que a gente vive isso. Pelo contrário, na verdade, existe alguma coisa muito boa, muito bonita, de conexão, né? Da gente cuidar, da gente preparar uma comida para quem a gente gosta, para a gente compartilhar essas coisas, né? Mas o problema é que, do jeito que a gente vive, na sociedade que a gente não tem mais... Essa sociedade tira isso da gente, tira esse prazer da gente, dessas atividades que são prazerosas, que podem ser prazerosas, né? Então, eu acho que as vândalas também representam isso um pouco, de recuperar o prazer no cuidado, que é bom, né? Em si mesmo não é uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, mas... Super. Eu lembro muito também que são também teorias que me norteiam muito. A Bell Hooks fala um pouco disso, né, do autocuidado, que é uma palavra que foi cooptada também agora um pouco pelo liberalismo, assim, mas tem um pouco desse lugar, né? O autocuidado vem de se cuidar justamente porque essas produções também fazem com que a gente se sinta bem com a gente mesmo, e justamente porque se a gente não vive uma desigualdade social, né, ou num lugar violento com o nosso corpo, com quem a gente é, enfim, com as nossas escolhas também, a gente consegue ter esse autocuidado mais interno e externo, assim, né? E tanto a própria Patrícia Hill Collins, né, acho que ela vai falar sobre isso, sobre o lugar seguro, né? Ela não tem uma fala assim um pouco disso. Perdeu? E me traz muito pensar também que todos os rituais, né, assim, indígenas no caso, sempre envolvem o alimento, né, a preparação da comida, a preparação do próprio corpo, né, o cuidado com o corpo, né. Então, acho que tudo isso de fato permeia assim bastante o trabalho. E ouvindo você falar, acho que os corpos desses seres, né, assim, das vândalas, estão muito nesse lugar também desse duplo, né, entre o público e o privado, porque tem uma outra série que chama Barricada, que é quando elas pegam coisas de casa, né, sejam instrumentos domésticos, tipo eletrodomésticos, panela, sei lá, sutiã, roupa, revista, não sei o que, e elas queimam. E elas estão em cima desse fogo com essas coisas queimando de casa, das coisas da casa, que são ditas coisas de mulheres. E é nesse duplo, né, entre proteção, porque tudo aquilo que está ali também nos protege, né, a nossa casa também nos protege,
mas ao mesmo tempo de repulsa, né? Porque tudo que está ali também nos causa muita revolta, muita raiva, justamente porque é o nosso lugar que é destinado desde que a gente nasce, né? A ser uma pessoa mais voltada para dentro que para fora. Então, acho que também elas estão nesse jogo duplo mesmo, assim, de causar esse fascínio e esse distanciamento, assim. E isso me interessa muito. E esse lugar também, né, do corpo feminino, aí falando de mulheres mesmo, cis e trans, que o corpo, esses corpos, assim, né, são lidos como públicos, né? Não à toa, são corpos que são mais vulneráveis às violências, aos abusos, né, enfim, estupros e tudo mais. E mas é gozado que assim são corpos públicos, mas eles são lidos também como lugares privados, né? Tem esse jogo também, assim, entre que é um corpo que ele é mais susceptível, mas ele não sei se deu para entender, assim, né? Exato. Exato. Não só para o primeiro homem que aparece, né? Mas para o Estado, né? Assim, acho que para várias instituições e lugares de poder, assim. A gente tem sempre, mais uma vez, retomando debates, né, sobre o direito ao aborto já garantido por lei, que passa por esse debate, né, também. E quando a gente pensa, especificamente no debate que a gente está tendo agora, são de corpos de meninas, não são corpos de mulheres adultas. Dos corpos de meninas que têm debates na mídia, debates religiosos, debates do Estado sobre de que forma essas meninas... a vida, os corpos vão ser conduzidos independente de qualquer coisa que tenha a ver com a subjetividade delas e com a vontade delas, né? Tem a ver com qualquer outra coisa, né? Elas passaram por um processo, né? Meninas que passam por um processo de violência porque esses corpos femininos infantis são entendidos como públicos para homens que assim desejarem e também públicos a partir do momento que elas podem engravidar de uma violência. Exato. Porque elas viram, né, a própria mulher vira uma incubadora, né, de alguma coisa que vai vir depois, eventualmente, ou não. Né? Ela não é uma pessoa, né? Não tem agência nenhuma em nenhuma parte desse processo. E se ela é acometida pela violência e denuncia, é possível que se pague 5 milhões para que você não cumpra, né, juridicamente a pena por isso, né? Que foi o que aconteceu agora, recente também. Sim. Né, com o Robinho. No caso do agressor, né? Exatamente. Então, isso também é monetarizado, né? Ou seja, existe um valor que pode ser pago para que esse crime que foi cometido não seja colocado, né, enfim, na justiça, assim, né? Não tenha esse aspecto da justiça, enfim, humana operando, enfim. Acho que é isso, a gente pode abrir, né, para falas. Quem quiser falar alguma coisa? Perguntar? Então, oi, boa noite, meu nome é Giovana. Eu estava pensando justamente nessa coisa do autocuidado que vocês comentaram, né? E de como as vândalas elas estão prezando pelo lazer, pelo brincante, pelo brincar e tudo mais. E eu acho que eu dei uma volta de 360 graus e cheguei num outro ponto, assim. Hoje em dia, né, redes sociais e também a monetarização dos cosméticos e da indústria da beleza, da saúde, do fit, blá, blá, blá. O autocuidado, ele se tornou um trabalho, no final das contas, né?
Então, é isso, né? A gente tem que ser feliz por chegar em casa às 9 horas da noite e fazer a nossa marmitinha fit do dia seguinte, porque é assim que a gente está cuidando da gente. Ou a gente vai comprar uma marmitinha fit feita por uma outra pessoa, né? Acabou se tornando uma questão monetarizada e individualizada, né? Então, a gente vai ver coaches falando sobre isso. Se você quiser, você pode. Força, Foco e Fé, aquela história toda. E, na verdade, as vândalas mascaradas, puxando lá da jornada de junho, elas estão na luta, na rua, pelo direito do autocuidado, que ele não é individual. Ele é justamente a partir das políticas públicas, né? De você ter direito da jornada de trabalho. Né? Eu estava pensando, assim, na década de 30, quando os direitos trabalhistas começaram a se tornar leis pelo mundo, tinha aquela premissa básica, né? 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer. Hoje em dia, o que acontece é 8 horas de trabalho, dentro do trabalho, 4 horas de transporte público, você que lute, e assim... Oi? É o lazer. Essas 4 horas vão ser o lazer, inclusive, né? Enfim, a galera, né? Ainda mais o brasileiro, ele sempre dá um jeito, faz festa de aniversário no trem, né? Dos colegas do trem e tal... Mas aí são 4 horas de transporte público, você tem que ter força, foco e fé para melhorar a sua vida. Então, você vai ficar 4 horas numa faculdade depois de trabalhar o dia inteiro, depois de pegar 2 horas de trabalho, de transporte público e depois mais 2 horas para voltar para casa. E aí você dorme quando dá. E em algum momento você vai ter que ou comprar a sua marmitinha fit ou fazer a sua marmitinha fit. Quando, na verdade, o nosso debate, e aí, né, das jornadas de junho, foi daí que eu pensei, assim, 360. O nosso debate ele tem que ser 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono. E, para isso ser garantido, a gente precisa lutar pelos direitos, né? Lutar por transporte público de qualidade, lutar por direito à creche para as crianças, né? Para as filhas dessas domésticas que estão indo cuidar do filho do patrão, né? Lutar pelo direito ao aborto, né? Porque o direito ao aborto ele faz parte dessas políticas públicas. É isso, né, cara? Criar uma criança, por mais que você tenha 300 redes de apoio, e marido e pai, né? É uma demanda, né? Saúde pública, não, é isso, né? Tem gente que só não quer também, enfim, não está afim. Saúde pública, tudo isso são as lutas que são coletivas para esse autocuidado que a gente precisa ter, né? Não é uma parada individual. Embora seja vendida nesse pós-modernismo como individual, não tem como ser. Enfim, eu lembrei muito tem uma influencer de Instagram, psicóloga, que fala sobre transtornos alimentares. O nome dela é Vanessa Maia. Ela tem um grupo chamado Corpo Contemporâneo. E ela fala assim, o autocuidado é uma coisa muito importante de se ter, né? E o autocuidado, de uma certa forma, você fazer a sua própria comida, você pensar sobre a sua alimentação, não na lógica da força, foco e fé, ou do fit, da maromba, mas você pensar sobre isso é uma forma de questionamento do sistema, né? Você vê lá todas as coisas fit, biscoito de aveia fit, que é muito melhor do que qualquer biscoito recheado do mercado, ou qualquer coisa que o valha. Olhar para aquilo e falar, não, cara, não é isso que eu vou fazer um arroz, feijão, brócolis e cozido, porque é isso que vai me alimentar. Isso é uma forma de questionar o sistema, né? No direito ao autocuidado, que deveria ser coletivo e, enfim, né? Estamos aí tentando. Mas, enfim, viajei muito, desculpa. Mas é isso, eu pensei nessa bagunça. Obrigada. Eu não tenho nem pergunta, desculpa. Oi, não, tá funcionando. Posso falar uma coisa? Eu estava lembrando, eu participei de uma banca de uma pesquisadora da Fiocruz, da Escola de Saúde Pública, da Fiocruz, que o assunto que ela pesquisou era autocuidado em saúde, né? Tipo, o conceito de autocuidado, como ele, na verdade, é um conceito que existe dentro da discussão de saúde pública, e que foi apropriado por um discurso neoliberal. É isso, né? O que é autocuidado? É comprar um biscoito de aveia, não sei o quê. Mas esse biscoito de aveia, ele tem 5 tipos de conservante, não sei quantos tipos de ingrediente transgênico, que não sei. É caro.
Não, mas é isso. É caro, mas... E é isso, tem uma... Pode até alimentar, mas aí vai ser caríssimo. É isso, ele é caro e não necessariamente ele é a melhor coisa para a sua saúde ou é o que vai te fazer bem, é o que vai te nutrir, quando talvez você poderia comer um arroz com feijão e, sei lá qual é, não sou nutricionista, desculpa, mas ter o mesmo efeito sem passar por um monte de processo de ultraprocessamento, de um monte de substância que não tem nada a ver. Tá falando igual a Bela Gil. Não, Bela Gil tá certo. Faz essa comida. Mas é isso, né? Mas isso é uma coisa... Eu vi também... Tem uma amiga minha que trabalha com educação sexual, e aí ela falou uma coisa outro dia que eu fiquei assim, cara, é um outro exemplo disso, voltando para o nosso assunto de sexo mesmo, né? De prazer sexual também, que é um tema dessas obras. Ela falou assim, olha como são as coisas. A gente chegou num discurso de uma situação de autoempoderamento feminino, prazer feminino, não sei o quê, que, de alguma forma, o capital, o neoliberalismo, a indústria, colocou um intermediário entre a mulher e o prazer dela, autoprazer, que é brinquedos sexuais. Você precisa... Você não é você com você, seu dedo. É um objeto que tem formato importado de milhões, que não sei o quê. E o formato tem que ser... E é rápido, tem isso. Ela falou isso também, né? Você precisa... O que você precisa para ter prazer? Você precisa de você, do dedo e tempo. E isso é um problema também, porque a gente acostuma assim, precisa ser rápido. Porque não tenho, entendeu? Tudo é rápido. Também passa por uma lógica que não é só de mercantilização no sentido de você tem que comprar as coisas e gastar dinheiro e ser da marca importada e ter uma estética X do material de silicone, médico, do sei lá o quê. Tem que ser rápido, porque ninguém tem tempo para isso, né? Porque eu também estou cansada, já trabalhei 80 horas, eu preciso resolver isso quero só resolver meu problema aqui. É um problema que você tem que resolver rapidamente e que você precisa estar comprando coisa. Mas saiu um modelo novo que promete fazer... Até nisso, assim, né? Então, são em vários aspectos que essas coisas vão sendo mediadas e a gente acaba se perdendo, né? Às vezes... São criações de necessidades para a gente, né? Criações de necessidades que demandam a gente comprar coisas, que demandam a gente se culpar se a gente não está conseguindo corresponder a todas essas coisas, né? Também tem uma culpabilização das mulheres que não conseguem ter prazer porque é um problema delas, né? Então tem um monte de coisas que a gente precisa transgredir de alguma forma, né? Uma culpabilização porque a gente não consegue ir na academia, uma culpabilização porque você não consegue ser fit, porque, né? É isso. Se sente um pouco fracassado, né? Assim, a gente estava falando disso agora. Eu estava triste porque eu não consegui ir na academia, porque eu estava trabalhando. Meu lugar de fala, fitness. Ela faz crossfit, gente. Desculpa, você até falou. Qual o nome da blogueira? Que eu queria anotar o nome dela. O Instagram dela é Corpo Contemporâneo. Corpo Contemporâneo eu consegui anotar. Mas o nome dela? Vanessa Maia. Vanessa Maia. Eu acho que, assim, para mim, uma muito forte, para mim, olhando os trabalhos da Sofia, é mesmo a dimensão do prazer, o prazer escancarado, essas bucetas gigantes, abertas, né, orgulhosas de si, assim, exibidas, divertidas, tanto o prazer sexual, mas o prazer da existência, né, o prazer da existência enquanto ser. E eu acho também o tema das máscaras muito interessante, assim, como algo que se confecciona, né? Talvez cada uma confeccionou a própria máscara, então também uma forma de criar, fabular sobre si próprias, né? Que é muito bonito, muito instigante nesse trabalho.
Não sei se vocês falaram um pouco sobre isso, tanto as máscaras desenhadas quanto essas que você fez uma performance, Sofia. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que Obrigada, Lígia. Eu acho que as máscaras vêm desse lugar também, de que, né, muito desse contexto que a gente está falando, desse lugar onde vivemos, né? Não à toa que são esses momentos em que a gente se fantasia ou se mascara, por exemplo, no carnaval, são os momentos onde a gente consegue exercitar de uma liberdade, né? Assim, exercer essa liberdade, não apenas do corpo, né, como um todo, mas do próprio sentimento, né? Assim, que são 5 dias sem trabalho, só lazer, né? Só a pura festa da carne, que a gente tem essa dimensão e todo mundo se fantasia, né? E assim é também nas festas populares, né? Em vários rituais de muitas... eu também sou antropóloga, né? De formação, assim. O mestrado em antropologia e as próprias máscaras, assim, elas têm um papel fundamental, né? Para diversas culturas. Então, elas são um caminho... muitas vezes traçado para a conexão com as espiritualidades, né? Assim, pensando nesses aspectos mais ontológicos mesmo, né? E aí as vândalas, cada uma delas tem uma máscara e evoca uma atuação, digamos assim, né? Uma agência específica, porque justamente assim essas máscaras, elas são elas não são exteriores, né? Elas são justamente o que é de dentro, que está lá dentro, para fora, né? Ela é interior e isso está fora, assim. E não é só um corpo que é lido assim às vezes como, não sei, humano, né? Tem alguns aspectos que a gente consegue ler e falar, tem 2 mãozinhas, tem peitinho, tem vulva. Mas tem, né, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que às vezes está mais para esse lugar humanoide, outras vezes não, mas que, para mim, assim, esse lugar das máscaras, e cada uma delas ter uma máscara diferente, assumir uma personalidade diferente, uma agência diferente, tá justamente porque, no momento em que eu estou desenhando, eu estou criando elas assim, é como se eu inventasse uma história para cada uma. Então, cada desenho, né, cada uma dessas vândalas, essas que estão na janela, eu vou conversando mesmo assim, com elas, e elas vão me dizendo o que elas são, o que elas fazem, de onde vêm, que tipo de... como se fosse de poder que elas têm, assim, sabe? Assim, então, isso elas... né, o próprio desenho, a própria pintura vai me trazendo isso, né, essa fatura mesmo da pintura, né, os traços, e esse lugar, assim, né, de onde vem, que é uma coisa também um pouco do próprio transe que a máscara traz, né? Então, enquanto eu faço a máscara, eu também estou nesse processo, assim. Então, acho que é um pouco... Posso falar uma coisa? Que eu fiquei pensando, a Giovana retomou um pouco as jornadas de junho, e uma coisa que você falou mais cedo da performance, né, que era uma coisa de proteção, de repulsa e tal, e aí eu fiquei lembrando o que eram as máscaras, né, porque a gente está falando das vândalas, mas também você falou desse aspecto da cultura popular, das religiosidades e tal, uma conexão com o espiritual, mas acho que tem uma dimensão que é um pouco a fala da Giovana, né, do que é a máscara no político, né? E aí, quem viveu a jornada de 2013 lembra que as máscaras tinham também papéis diferentes, né? As máscaras tinham uma dimensão de tá anônimo, né, para muitas pessoas, mas tinha também uma dimensão de proteção, né, porque a gente vivia um momento de repressão muito forte, e aí a gente precisava ter aquele dispositivo para cobrir o rosto quando
tinha bomba de gás, quando tinha pimenta, quando tinha não sei o quê. Aí a gente achava que tinha que botar vinagre. Aí cada vez era uma coisa diferente. Aí botava vinagre no pano, aí botava bicarbonato, aí fazia um monte de coisa, testes químicos para se proteger, né? Então, essas coisas que eu estava falando antes, todas se repetem também nesse lugar da luta política, né? O anonimato, um certo grau de liberdade que as pessoas tinham para fazer coisas, né? A gente está num espaço que a gente, aqui na cidade do Rio, foi um espaço também onde aconteceram muitas coisas, né? Então, tinha um anonimato para uma transgressão de desobediência civil em vários aspectos, né? E por isso a gente teve muitas pessoas foram processadas, que foram presas, enfim. Tinha esse anonimato, tinha uma questão de liberdade, tinha uma questão de proteção, né? Então, todas essas coisas também se repetem no sentido da luta, né? Que é uma coisa que aparece também nessa conversa que a gente está tendo. Que a gente só consegue reapropriar o prazer da vida, da criação e tal, se a gente garante alguns direitos básicos, né? O nosso autocuidado como garantia de saúde, né? Saúde num sentido integral, né? Da gente conseguir ter os nutrientes que a gente precisa, ter o tempo de descanso que a gente precisa. Enfim, é isso. Uma saúde imaginativa, né? Assim, eu vi esse termo da Viviane Ferreira, que é uma cineasta que eu gosto muito e eu amei, assim, saúde imaginativa, assim. Acho que é um pouco isso. É isso, galera. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Mais alguma coisa, artista? Não, obrigada, Bapirá. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Bárbara, por essa conversa maravilhosa. Obrigada às vândalas. E é isso. Valeu, obrigada.